terminar o processo para começar a gravar. Bom, hoje eu vou bater um papo com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre legislação. Nós estamos falando de empresas, né? E vocês já pensaram, pensaram assim, quem é realmente o empresário? Quem é um empresário? Vocês podem dar exemplo de pessoas que são empresárias? O que vocês acham? O Abílio Diniz é um empresário? O Silvio Santos é empresário? O que vocês acham? Essas pessoas são ou não empresárias? Ou melhor. Sim. Ok. É muito normal você imaginar que essas pessoas são empresárias. Mas elas não são empresárias. Por quê? O que é um empresário? Um empresário é uma pessoa que trabalha ofertando na produção, comércio e distribuição de bens e serviços. Então, ele tem alguns requisitos para uma pessoa ser empresária. Primeiro, tem que ser um trabalho organizado, certo? Esse trabalho, ele tem que ser de produção, de comércio, serviço, e ele deve ter algum fim lucrativo. Se não tiver fim lucrativo, não é empresário. Mas aí, vamos lá. Empresário é a pessoa que trabalha com isso. Quando nós falamos de empresário, nós estamos falando da pessoa que faz essa atividade. Será que o Silvio Santos trabalha na atividade de produção de serviço? Sim, ele não é dono da Jequiti? Isso mesmo. Ele é dono da Jequiti. Quem trabalha na produção desses bens não é o Silvio Santos, é a Jequiti. Por quê? Quando a gente fala de empresário, a gente tem é muito normal confundir o empresário com a pessoa que é dona da empresa. O que acontece? Quando você vai criar uma empresa, existem alguns tipos de empresa, como simples. Vocês já ouviram falar no simples, né? Que eles não têm responsabilidade ilimitada sobre a empresa. Então, digamos aí, você montou a empresa pelo simples, se a empresa falir e estiver devendo, os credores vão pegar até os seus bens todos os seus bens vão responder pela dívida. Então, quando nós falamos de empresários, temos que pensar o seguinte: temos que pensar que uma pessoa é empresária se ela responder de forma ilimitada pelos bens. Como é que funciona isso? Eu resolvi montar um boteco, um bar. Montei o bar. Aí existem algumas formas, alguns tipos de empresa que eu posso criar, que eu posso formalizar. Se for uma empresa do Simples, eu respondo com os meus bens. Se o bar faliu e ele devia 100 mil, esses credores, pessoas que emprestaram dinheiro para mim, pode vir pegar minha casa, meu carro também para poder pagar a dívida. Agora, existe um tipo de sociedade que são as sociedades em que os sócios têm uma responsabilidade limitada sobre a empresa, sobre as dívidas da empresa, que é o caso do Silvio Santos, do Abílio Diniz. O que acontece com essa responsabilidade limitada? Digamos que eu crie uma empresa de responsabilidade limitada. Essa empresa de responsabilidade limitada significa que, se o bar faliu e eu devesse aí 100 mil, esse bar devesse 100 mil reais, todo o patrimônio do bar ia ser utilizado para pagar a dívida. Então, digamos, se o patrimônio valesse 50 mil, esses 50 mil ia ser
utilizado para pagar a dívida. Pagou esses 50 mil, aí já não teria, os credores não poderiam vir tomar uma casa ou um carro que eu tivesse fora. Por quê? Quando cria uma sociedade limitada, o patrimônio da pessoa é desvinculada do patrimônio da empresa. Então, o patrimônio da empresa é diferente do patrimônio da pessoa. Então, neste caso, quando tem uma responsabilidade limitada, quem é empresário não é a pessoa, é a empresa que é empresária. E nós falamos de sociedade empresária. Compreenderam? Estão me entendendo? Um pouco, professor. Tá. Vou contar uma história para vocês. Antigamente, lá no tempo das grandes navegações, o comércio começou a se desenvolver e um dos comércios, uma das coisas, das maiores organizações daquela época, era as organizações que enviavam barcos, né? Teve até uma dessas que era a Companhia das Índias Orientais, que foi uma organização gigantesca. Então, essas organizações elas pegavam barcos, enchiam de mercadorias e iam de um continente para outro vendendo essas mercadorias. Por exemplo, um barco vinha aqui no Brasil, trazia produtos europeus do Brasil, entregava aqueles produtos aqui, vendia aqui no Brasil e pegava produtos do Brasil, que, por exemplo, açúcar, pau-brasil, e levava vender na Europa, certo? Só que um barco custava muito caro e ainda precisava de dinheiro para pagar funcionários, para comprar mercadorias, então era muito dinheiro. E aí o que acontece? Praticamente ninguém tinha tanto dinheiro para criar uma organização que conseguisse mandar uma quantidade relevante de barcos. Então, para conseguir isso, as pessoas tinham que conseguir dinheiro de outras. Só que aí temos um problema. Se eu quisesse mandar um barco de Portugal para o Brasil para fazer esse comércio e pegasse dinheiro de outras pessoas e o barco afundasse, tudo que eu tinha ia ser utilizado para pagar dívidas. Então o risco era muito grande. E aí as pessoas não queriam correr esse risco. Para possibilitar que esse tipo de negócio fosse feito, foi criado na época as organizações as SAs, Sociedades Anônimas, onde você tinha um papel e quem tivesse aquele papel era dono da organização. E as pessoas que tivessem com esse papel, elas não eram obrigadas a responder, a pagar dívidas se o capital daquela organização não fosse suficiente para pagar. Então aí começou uma desvinculação, ou seja, o capital, o patrimônio dessa organização era um, o patrimônio das pessoas que tinham parte nessa organização era outro. Então, com isso, começou a ter essa desvinculação, a separação do capital do dono do capital da empresa. Entenderam? Então, agora a empresa já não se confundia mais com o dono. Então, se a empresa falisse, os donos não respondiam pelo capital da empresa. Se o dono também tivesse uma dívida e não tivesse condições de pagar, o máximo que o credor poderia fazer era pegar aquela parte da qual esse dono da empresa tinha parte. O direito desse dono dessa pessoa que tinha dinheiro naquela empresa. Ele não poderia pegar a empresa para receber. Estão me entendendo? Então, quando isso ocorre, aí nós começamos a criar uma ideia de uma empresa. E agora, para falar o que é uma empresa realmente, vamos pensar o seguinte.
Vocês acham que... o que vocês acham que é uma empresa? Vocês acham que é o prédio? Que são os empregados? O que vocês acham que é uma empresa? Uma empresa, ela é praticamente uma organização que você acredita que ela existe. Né? A Carol que está falando que é um conjunto de tudo, espaço físico, colaboradores. Olha só, se todos os colaboradores saírem da empresa, se o espaço físico deixar de existir, mesmo assim a empresa existe. Agora vamos pensar no Gonçalves. Lembra do Gonçalves que faliu aqui em Porto Velho? Esse mercado existe ainda? Na verdade, Carol, ele não existe no papel. Ele deixou de existir no dia em que foi decretada falência. Hoje esse mercado não consegue comprar nada e nem você consegue vender nada para ele. Ele deixou de existir. O que existe agora é o que se chama de massa falida, que são os bens que ele deixou, mas que estão sendo disponibilizados para pagar os credores. Aí é todo um processo judicial que tem. Mas ele não existe mais. Justamente os papéis dizem que ele não existe. É como se fosse uma pessoa que morreu. A pessoa morre, deixa bens, aí tem os papéis dizendo lá, olha, essa pessoa morreu no dia tal, aquela pessoa não existe mais. O Gonçalves também existe um papel de um juiz dizendo, olha, esse mercado deixou de existir no dia tal. Ele faliu, ele não existe mais. Então, na verdade, quando a gente fala de uma empresa, na verdade, é um conjunto, como você mesmo falou, é um papel dizendo que ele existe. E aí a gente crê que esse mercado existe. Entendeu? O que acontece nesse caso? Aquele patrimônio, existe toda a documentação dizendo que aquele patrimônio está alocado a uma empresa. Então, não existe uma pessoa física que seja dono daquele patrimônio, e sim só a pessoa jurídica, que é a empresa. Estão conseguindo me acompanhar? Ok. Então, quando a gente fala de empresa, a gente não está falando da pessoa, ok? A gente está falando daquela pessoa jurídica, que tem um CNPJ, assim como nós temos o CPF, essa pessoa jurídica tem um CNPJ. Essa pessoa, quando nós falamos de empresa, a não ser que seja uma pequena empresa, essa pessoa jurídica é que tem bens e direitos. Por que eu estou falando isso? É muito interessante vocês conhecerem esses conceitos, porque se um dia você for ser um empresário, uma das coisas que você tem que pensar é em limitar o seu risco também. Então, eu quero vou montar uma loja de tecidos. Certo. Dependendo do tamanho, por exemplo, você vai montar uma loja de tecidos muito pequena. Talvez não seja interessante você criar uma empresa de sociedade limitada, porque ela tem um pouco mais de burocracia. Você tem que preencher mais documentos, mais relatórios, então pode ser que não seja interessante, devido a essa burocracia. Mas você corre menos risco com empresa de sociedade limitada. Por quê? Quando você monta uma empresa de sociedade limitada, você não responde com seus bens. Então, se algum dia a empresa passar por alguma dificuldade, é claro que a gente nunca vai pensar que a gente vai montar uma empresa pensando que ela vai quebrar, mas, por exemplo, aqui no vizinho, aqui na esquina de casa, um senhor montou um restaurante
e o restaurante abriu no início de maio. Quando começou a pandemia? Em maio. Então ele vai ter muita dificuldade para sair vivo dessa pandemia, dessa situação. Porque ele começou em um evento imprevisto, acabou trazendo muito mais dificuldades para ele. Então, quando a gente cria uma empresa, apesar de a gente não pensar que ela não está pensando que ela vai quebrar, a gente só cria a empresa se estiver pensando que ela vai dar certo, é interessante a gente se precaver. E aí é interessante a gente conhecer essas ferramentas para que a gente não coloque todo o nosso patrimônio em risco. A gente limita o risco nosso ao patrimônio que a gente colocou na empresa. Entenderam? Quando a gente fala de startup, existe também uma lei específica para startup. Assim como existe para o Simples, Simples é uma legislação que é feita para pequenas empresas, então você pode ter até um salão de beleza, pode se cadastrar no Simples e ele paga um valor de tributos, tudo por mês. Ele não precisa calcular o valor dos tributos que ele tem que pagar, ele paga sempre um valor fixo. E aí temos uma legislação específica para startup também, porque elas são um pouco diferentes. As legislações de startups, elas trazem alguns conteúdos para proteger também os, os ventures capitais, que são aqueles investidores, como nós estávamos falando, que colocam dinheiro na startup para fazer ela crescer rapidamente. Então, essa lei garante que esse investidor não vai ser considerado dono de uma startup. Se ela falir ou se ela tiver algum problema, ele vai responder, ele vai perder somente o que ele já colocou, não vai perder os credores não vão poder ir atrás dele para receber o dinheiro que a startup está devendo para eles. Assim como as pessoas que estão criando a startup também têm que ter essa. É interessante que eles tenham esse conhecimento para se proteger também. Alguma dúvida até agora? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Assistam ele fala um pouco sobre as sociedades limitadas. Assim que vocês terminarem de assistir, me avisem aqui para a gente continuar, ok?
O senhor vai colocar o link, professor, do vídeo?
Bom, pessoal, conseguiram ver lá o vídeo? Conseguiram entender o que é uma empresa e qual é a importância de você organizar, formalizar uma empresa se você quiser empreender? Vou colocar o vídeo aqui de novo para você, Cristina. Depois você pode assistir ele outra hora. Bom, como hoje tem. Eu até estava pensando hoje a gente continuar discutindo sobre o projeto, mas como hoje tem só 5 alunos, vamos encerrar por aqui hoje. Vamos deixar para discutir sobre o projeto na segunda. Pode ser? Tudo bem, professor. Ok, então vamos encerrar por hoje. Hoje o pessoal parece que já está fazendo a saidinha, né? Parece que já foi pro happy hour. Vamos deixar para continuar então na segunda. Happy hour de ficar em casa, professor. Carol tá falando que acha que é a internet do povo. Hoje vários alunos estavam entrando e saindo mesmo. Acho que a internet hoje está um pouco problemática por aqui. Vamos terminar então por hoje, beleza? Beleza, Boa professor. noite para Obrigado. Tenha uma vocês, boa bom noite. final de semana. Boa noite. Boa noite, meninas. Ok, professor, obrigada.